Correção da avaliação parcial 2, né? Criminologia e fundamentos do direito penal. Questão número 1. Aos 30 minutos do dia de seu 18º aniversário, Lúcio comete crime de estupro na modalidade de violência presumida, ao manter conjunção carnal com sua namorada menor de 14 anos. Diante desta situação, Lúcio. Bom, aqui nós temos então um exercício que teremos que dominar ou estudar, né, pesquisar, a aplicação da lei penal no tempo. Qual é a lei aplicável em determinado momento? Letra A, é considerado imputável perante a lei penal, não importando a hora do nascimento. Bom, então o Lúcio cometeu o crime de estupro de vulnerável aos 30 minutos do dia do seu 18º aniversário. Então fazia 30 minutos que tinha iniciado o dia do seu aniversário, meia-noite e 30. Então ele é imputável. A resposta certa é essa. Não se considera o horário de nascimento, e sim o dia do nascimento. Passou da meia-noite, meia-noite e 30 é o caso, ele já tem 18 anos, é considerado imputável. Letra A, é considerado imputável perante a lei penal, não importando a hora do seu nascimento. Essa é a lei aplicável a ele, a lei do dia que ele faz o aniversário. Letra B, será considerado inimputável perante a lei. Errado, é imputável, ou seja, ele pode ser punido pela lei penal, né? Letra C, não pode ser considerado inimputável perante a lei penal, eis que houve consenso da vítima. Não, estupro de vulnerável menos de 14 anos é crime, estupro de vulnerável. D, pode ser considerado imputável perante a lei penal, desde que os pais de sua namorada assim desejem. Não, né, pessoal, é descabida essa resposta. Então, resposta correta, letra A, porque a lei aplicável é aquela que vige no momento em que o agente acusado fez seu 18º aniversário, que é logo após a meia-noite, início do dia do aniversário. Resposta certa, letra A. Questão número 2. O Código Penal, em relação à aplicação da lei penal no tempo, determina a letra A, retroatividade da lei penal posterior mais benigna, desde que o fato ainda não tenha transitado em julgado. Bom, nós estudamos que o artigo 5º da Constituição Federal determina a retroatividade da lei penal benéfica. Então, lá diz, é um direito fundamental, né? E diz, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, nesse caso aqui, a lei benigna, então ela retroagiria, porém, não vai retroagir pela parte final, quando diz o fato ainda não tenha transitado em julgado. Então, na realidade, essa resposta não é adequada, porque não interessa, a lei retroage em todos os momentos se for benéfica, desde a investigação criminal até a execução da pena. Então, dizendo aqui, retroatividade da lei posterior mais benigna, desde que o fato ainda não tenha transitado em julgado. Não, ela, mesmo transitado em julgado, seria caso de retroatividade. Então, está errado. Letra B. Retroatividade irrestrita da lei posterior mais benigna. É esta a resposta correta. A lei sendo benigna, retroagirá se o indivíduo estiver sendo investigado, estiver sendo processado ou estiver executando a pena. Letra C. Retroatividade irrestrita apenas no caso de abolício crimes. Seria abolício crimes é quando deixa de ser crime, é abrogado um crime. Não é, ela é retroativa em caso de abolício crimes, com a revogação do crime, a abrogação do crime, ou quando é mais benéfica. Então está errada C. Letra D, irretroatividade para os fatos já transitados em julgado. Errado, como afirmado, a letra B, retroatividade é irrestrita para qualquer caso, inclusive quando estiver com trânsito em julgado e executando a pena, se a lei for benéfica ou abolício crimes, ela retroagirá. Então a retroatividade se dá desde uma investigação até o cumprimento da pena. Letra B de Brasil é a correta. Questão número 3. A lei excepcional consiste... Bom, pessoal, aqui nós temos o artigo 3º do Código Penal, que fala da lei excepcional temporária. Ela será excepcional quando ela for editada, publicada para
reger fatos ocorridos num tempo de anormalidade, numa pandemia, por exemplo. Nós temos uma lei agora que ela vai viger durante a pandemia, é uma lei excepcional. E temporária, quando ela tem data de início e de fim. Nós tivemos uma lei na Copa do Mundo 2014 que ela tinha data de início e de fim, ela era uma lei temporária. Aqui, então, ele está pedindo, a questão pede sobre lei excepcional, consiste, letra A, na lei criada para viger em determinado tempo, possuindo data para seu término. Está errado, porque aqui seria a lei temporária. B, na lei criada para regir determinada classe social, claro que não, né? Não precisa nem comentar. C, na lei editada para reger fatos ocorridos em período anormal, correto. É um período de anormalidade, né, de excepcionalidades, então se cria uma lei para aquele período. Não tem data porque não se sabe exatamente quando terminará esse período de anormalidade, de excepcionalidade. Então ela vigerá enquanto durar esta excepcionalidade. Poderia ser uma calamidade da natureza, né, um terremoto, um tsunami, né. Temos, como eu falei agora, o caso da pandemia, que não se tem exatamente a data de término, então é uma lei excepcional que está vigendo todas as situações envolvendo a pandemia. Então esta é a resposta correta, a letra C. E a D, na lei editada para viger durante as férias forenses. Não, né, pessoal? Então letra C de Canadá é a resposta correta. Questão número 4. Cessada a anormalidade regida pela lei excepcional, volta-se o direito normal. Assim, bom, como eu falei na questão anterior, nós temos a lei temporária e excepcional, está prevista no artigo 3º do Código Penal. A questão 4,3 trata da parte da lei excepcional, é aquela que existe um fato grave, né, uma excepcionalidade que determine que a lei criada vigerá por aquele período em que persistir a excepcionalidade. Então a questão 4 pergunta: cessada a anormalidade regida pela lei excepcional, volta-se o direito normal. Assim, letra A, o direito normal mais benéfico retroage aos fatos regidos pela lei excepcional. Não, pessoal, uma coisa que tem que ficar bem clara é que na lei excepcional ou temporária não vige esse princípio da retroatividade. Se a lei for temporária, tiver prazo de início e fim, se a lei for excepcional, tiver prazo de início e for revogada, cessada a sua eficácia, a sua efetividade após o término da excepcionalidade, tudo que ocorreu durante esse período, tanto na lei temporária quanto na lei excepcional, será regida pela imposição, pela determinação, enfim, pela lei excepcional temporária. Não há retroatividade de lei benéfica. Assim, por exemplo, se um indivíduo pratica um fato durante a pandemia, está previsto em lei uma determinada situação e ela vigerá até o final da pandemia. Se o indivíduo pratica esse fato e for criminoso, for considerado crime, cessada a pandemia, vindo a lei anterior, digamos que nem seja uma conduta criminosa na lei anterior, o indivíduo mesmo assim responderá pelo delito que praticou durante a pandemia. Então a lei excepcional e temporária não vige o princípio da retroatividade da abolício crimes ou da lei penal benéfica. Então vamos ver as questões, as assertivas. Letra A. O direito normal mais benéfico retroage aos fatos regidos pela lei excepcional. Errado. B. A lei excepcional continua tendo aplicação aos crimes ocorridos na época ensejadora da lei. Correto, mesmo que ela já não vija mais, porque a excepcionalidade já cessou. Eu dei um exemplo aqui geral de pandemia, né? Mesmo que a lei então não mais vija, não tenha vigência, haverá incidência do crime praticado na sua vigência. Não retroagirá a lei, eventual lei benéfica, eventual abolício crimes. Letra C. Deve ser declarada a extinção da punibilidade do condenado pela lei excepcional. Então está errado, ele vai responder. Letra D. A lei excepcional, após a volta do direito normal, será considerada inconstitucional. Nada a ver, né, pessoal? Então, resposta certa, letra B, de Brasil.
Questão número 5. Analise as afirmações abaixo e escolha a alternativa correta. 1. Lei penal em branco é aquela que necessita de um complemento normativo. Correto. A lei penal em branco, conforme nós estudamos, é aquela lei que ela é incompleta. Para ser aplicada, ela precisa de um complemento normativo. O exemplo mais comum é a lei de drogas. Lá no artigo 33, por exemplo, da lei de drogas, fala do tráfico. Lá tem 18 verbos que são crimes: ter em depósito, vender, entregar, possuir, adquirir, são 18 verbos. Entorpecente, mas nós não sabemos o que é entorpecente. A lei não diz, a lei 11.343 de 2006 não diz o que é entorpecente. Então, como saberei se o indivíduo está vendendo, tem depósito entorpecente? Aí eu preciso do complemento normativo, que no caso específico é uma portaria da Anvisa dizendo que é entorpecente proibido no Brasil. Então, isso é uma lei penal em branco, é aquela que precisa de um complemento normativo, uma norma complementando, para poder ser aplicado. Correto 1. 2. Excluída uma droga da lista de substâncias proibidas, o crime de tráfico dessa droga deixa de ser crime. Exato. Se não está no complemento normativo, no nosso exemplo é a portaria da Anvisa, não é droga proscrita, não é droga proibida e não será crime. Correto número 2. 3. O juiz, ao analisar o caso concreto, pode completar a norma penal em branco de acordo com o seu discernimento. Não, o juiz tem que completar de acordo com o complemento normativo. Errado número 3, não com as suas ideias e convicções. Resposta correta, então, letra A. As afirmações 1 e 2 estão corretas. Número 6. Quais princípios exigem que a lei penal incriminadora seja editada antes da ocorrência do fato criminoso? Quais princípios exigem que a lei penal incriminadora seja editada antes da ocorrência do fato criminoso? Ou seja, deve haver lei, aí depois o indivíduo pratica uma conduta e é punido. Se ele praticar conduta e depois for criada uma lei, não há crime. Então, letra A. Da extra e da ultraatividade condicional da lei penal. Não, pessoal. Extraatividade é gênero, ultraatividade e retroatividade é espécies da extraatividade, mas isso aqui é uma questão da existência de uma lei. Na ultraatividade que já revogada, ela pode ultraagir e ir adiante para ser aplicada, mesmo sendo revogada. Isso é ultraatividade. Então não tem nada a ver com existir uma lei depois um fato praticado por alguém para ser considerado crime. Então a extraatividade compõe a ultraatividade, que é a aplicação de uma lei revogada em um julgamento, por exemplo. Um indivíduo pratica um fato, existiu uma lei, essa lei foi revogada, ela é benéfica, então ele vai a julgamento sob a égide de uma nova lei, a ultraatividade da lei revogada. E outra espécie seria a retroatividade, conforme determina o artigo 5º, a lei penal benéfica retroage, também é questão de extraatividade. Errada a letra A. B. Da aborício crimes e da espacialidade. Está errado, aborício crimes já existe um fato que deixa de ser considerado crime. Letra C. Da lei anterior e da lei posterior benignas. Não, isso aqui seria caso de extraatividade, ou ultraatividade ou retroatividade. E letra D, que é a correta, então, da legalidade e da anterioridade penal. Sim, o princípio da legalidade impõe que para existir um crime deve haver uma lei. E o princípio da anterioridade penal, subprincípio da legalidade, impõe que essa legalidade deve ser antes do fato. Resposta certa, letra D de dado. Questão número 7. Quanto à lei penal no tempo, assinale a alternativa verdadeira. Letra A. Muito embora ninguém possa ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, não deverão cessar os efeitos da sentença executória, nem tampouco da execução penal.
Vamos de novo. Muito embora ninguém possa ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, não deverão cessar os efeitos da sentença executória, nem tampouco da execução penal. Errado, né, pessoal? Se a pessoa não for punida porque a lei deixou de ser crime, né, uma abolício de crimes, uma abolício de crimes, então cessa os efeitos da execução, sim, que é cumprimento da pena, né, pessoal? Letra B. Cuida-se o Instituto do artigo 2º do Código Penal da chamada abolício crimes, ou seja, é a hipótese de supressão da figura criminosa por ter a ação antes prevista como delituosa deixado de ferir ao bem jurídico que pretende tutelar. Correto. Vamos ler aqui o artigo 2º do Código Penal brasileiro, né, que diz: lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela, né, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então aqui já responde a letra A e a letra B. Né? Lá na A diz que os efeitos penais continuam. Está errado, aqui a lei, o artigo 2º do Código Penal diz que cessam a execução e os efeitos penais. E a letra B, que é a resposta correta, diz que o artigo 2º é chamado de abolício crimes, ou seja, a hipótese de supressão da figura criminosa por ter a ação antes prevista como delituosa deixado de ferir ao bem jurídico que pretende tutelar. Correto, abolício crimes, surge uma nova lei dizendo que o fato, a lei anterior deixa de vigorar e não há crime, portanto, naquela conduta da lei anterior. Resposta certa, a letra B. C. Verifica-se, consoante o disposto no artigo 2º do Código Penal, a presença de medida descriminalizadora, também chamada de lex Mitchell, ou seja, a desconsideração da medida penalizadora em favor do réu, por ter a mesma sido revogada. Na realidade, nós não temos a chamada lex Mitchell, uma lei benéfica, nós temos uma abolício crimes, né, uma medida que realmente é descriminalizadora, ela deixa de considerar crime, mas é abolição, revogação, e não apenas uma lex Mitchell, que seria uma lei benéfica, mas continuaria sendo crime. Então, resposta errada, letra C. Porque na abolício não há mais crime, foi revogado aquele crime. Na lex Mitchell, só é um benefício, deve retroagir, mas continua existindo crime. Então, é diferente o artigo 2º da lex Mitchell. D. Em caso de lei posterior desconsiderar fato antes considerado crime, deverá ser o meio adequado para pleitear a cessação da execução e dos efeitos da sentença condenatória apenas o recurso de apelação. Não, o juiz pode fazer isso, deve fazer isso de ofício também. Resposta certa, letra B de Brasil. Número 8. O que se considera retroatividade da lei penal? Letra A. Constitui-se no princípio da aplicação da lei mais benigna ao réu, instituto consagrado pela Constituição Federal, sendo vedada a retroatividade da lei penal mais gravosa a fatos anteriormente ocorridos. Correta, pessoal. Retroatividade, então, é uma lei benigna que obrigatoriamente, segundo o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, deverá retroagir para beneficiar o réu. Então, o indivíduo que estiver respondendo a um inquérito policial, indiciado, respondendo a um processo como réu, estiver executando a pena, se sobrevier uma lei penal benéfica, deverá haver uma retroatividade desta lei e haverá incidência na conduta, nos efeitos da lei anterior que vigem sobre o indivíduo que cumpre uma pena, por exemplo. Ou seja, uma lei benéfica retroagirá para beneficiar o réu. Correto, exatamente o que está escrito na letra A. Letra B. Trata-se meramente da possibilidade de descontar a pena do condenado em uma ação penal
em decorrência de nova lei que venha a porventura reduzir o quantum de pena anteriormente combinado. Seria sim a redução, a uma retroatividade dessa lei benéfica que reduz a pena. Porém, está errado porque trata-se meramente da possibilidade. Não é possibilidade, é uma determinação, uma imposição do inciso 40 do artigo 5º, que a lei benéfica, seja para descontar pena ou seja para abolir o crime, deverá retroagir obrigatoriamente. Então é errado, letra B. C. Cuida apenas da hipótese de modificação de decisão condenatória transitada em julgado em face da edição de lei nova mais benéfica ao réu. Não é apenas a hipótese de modificação de decisão condenatória transitada em julgado. Pode ser em qualquer fase do processo, no inquérito, na investigação, no processo ou na execução da pena. Aí a lei penal retroage e é modificada, sim, a sentença condenatória, mas em qualquer fase, não apenas na decisão condenatória transitada em julgado. Então é errado, letra C. E D está errado, todas as incorretas está errado, porque a letra A é a resposta correta. Chamamos de questão número 9. Chamamos de extraatividade a capacidade que tem a lei penal de se movimentar no tempo, regulando fatos ocorridos durante sua vigência, mesmo depois de ter sido revogada, ou de retroagir no tempo, a fim de regular situações ocorridas anteriormente à sua vigência. Rogério Greco, curso de Direito Penal, parte geral. Segundo esse autor, a extratividade é gênero do qual seriam espécies a ultratividade e a retroatividade. Então, é isso mesmo, a extratividade se divide em retroatividade, quando a lei penal benéfica retroage, conforme determina o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, e a ultratividade. A ultratividade, quando uma lei revogada, ela incide mesmo revogada num julgamento. Então vamos para as alternativas. Leia as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. Letra A. A garantia penal positivada na Constituição Federal Brasileira de 1988 promove a retroatividade da lei penal mais benéfica, até aqui correto, quando o condenado por uma conduta típica apresenta residência fixa após o cometimento do ilícito penal. Não tem nada a ver retroatividade ou até mesmo ultratividade com residência fixa, pessoal. Então, se a lei é benéfica, ela vai retroagir morando numa residência fixa, morando na rua ou em qualquer lugar. Então, está errado, letra A. Letra B. A lei penal possui ultraatividade, ou seja, ultraatividade é uma lei, o indivíduo pratica o fato, existe uma lei. Essa lei foi revogada. Quando ele vai a julgamento, existe uma lei nova. Então, ele está sendo julgado quando existe uma lei nova. Mas a lei revogada é benéfica, então ela vai ser aplicada no julgamento. Isso é o fenômeno da ultratividade. Lei revogada aplicada na data do julgamento. A lei penal possui ultratividade nos casos em que, mesmo após sua revogação por lei mais gravosa, continua sendo válida em relação aos efeitos penais mais brandos da lei que era vigente no momento da prática delitiva. Repetindo, a lei penal possui ultratividade, ou seja, uma lei revogada vai ser aplicada em um julgamento que já está revogada a lei, nos casos em que, mesmo após sua revogação por lei mais gravosa, olha, então, no dia do julgamento existe uma lei mais gravosa, a benéfica foi revogada, mas o indivíduo praticou o crime sob a égide da lei benéfica, não esqueçam disso. Então, a lei mais gravosa continua sendo válida, mesmo que após sua revogação. Repetindo, a lei penal possui ultratividade nos casos em que, mesmo após sua revogação por lei mais gravosa, continua sendo válida em relação aos efeitos penais mais brandos da lei que era vigente no momento da prática delitiva. Essa resposta aqui, pessoal, está correta, A lei penal será aplicada, ela continua sendo válida, mesmo revogada, com relação aos seus efeitos que eram mais brandos,
mais brandos, né, dessa lei que era vigente no momento da prática delitiva. Correto? Letra B. C. A aplicação da irretroatividade em direito penal funciona como garantia legal do ius puniendi, que pretende oferir a punição mais gravosa ao condenado. Errado, né? A aplicação, não existe irretroatividade. A lei penal benéfica, ela retroage. Se for benéfica, sempre vai retroagir. Errado, C. D. A ultratividade da lei penal funciona como mecanismo de endurecimento da norma penal, ao passo que funciona como técnica de resolução de conflito para aplicação de um direito penal punitivo. Está errado, a ultratividade funciona como um benefício ao acusado, né? Ele vai haver uma retroatividade ou uma ultratividade, no caso aqui específico é uma ultratividade de uma lei revogada à data do julgamento, porque a lei é mais benéfica, então não é como endurecimento da norma penal. Resposta certa, letra B de Brasil. Questão número 10. No que concerne à aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. Letra A. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Está correto, é o que diz o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ok, é o caso de abonício crimes, artigo 2º do Código Penal. Letra B. Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação. Não, está errado, né, pessoal? Isso é ao contrário. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, conforme diz o artigo 4º do Código Penal, tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, errado, letra B. Letra C, lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, mas apenas se ainda não decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Errado, a lei posterior benéfica retroage, conforme o artigo 5º, inciso 40, sendo um direito fundamental do cidadão. A retroatividade, independentemente se estiver respondendo a um inquérito policial ou já estiver executando a pena, sempre retroagirá. Errado, letra C. D. Não há crime sem lei anterior que o defina, porém pode haver pena sem prévia combinação legal. Está errado, a Constituição determina que, pelo princípio da anterioridade ou da legalidade, né, que para haver crime tem que ler anterior, pena tem que ter lei anterior, e para haver pena tem que ter prévia combinação legal, ou seja, tem que haver prévia determinação de qual é a pena. Então, resumindo, deve haver uma lei dizendo qual é a conduta proibida e qual é a pena aplicável. Errado, letra D. Resposta correta, letra A. A questão número 11, né, agora de responder fundamentadamente. 5 amigos exploram uma caverna, porém houve um desabamento, trancando a entrada. Após vários dias sem alimentos, todos prevendo a morte por inanição, combinam em fazer um sorteio para que um fosse morto e servisse de alimento para os demais, na tentativa de, ao menos, 4 deles sobreviverem. Após um dos membros ser escolhido pelo sorteio, desistiu do combinado. Todavia, os demais cumpriram o acordo e sobreviveram até o resgate. Informe se os 4 sobreviventes devem ir a julgamento e serem punidos por homicídio, justificando sua resposta. Bom, neste caso aqui, nós estamos diante do estado de necessidade, né? O indivíduo, então, os 5 que eram, né? 5 decidiram que, em vista da morte anunciada por inanição, por falta de alimento, matariam um para se alimentar e sobreviver. Então, nesse caso, se impõe a presença do estado de necessidade. Entretanto, nós não estudamos isso, então estou anulando essa questão número 11, pessoal.
Questão número 12. Advogado de um traficante que praticou crime de tráfico sob a égide da Lei 6368/76, com pena prevista entre 3 e 15 anos, vai a julgamento já na vigência da Lei 11.343 de 2006, com pena de 5 a 15 anos, para o mesmo crime. Já que, reunidas as condições previstas no artigo 33, parágrafo 4º desta lei, o advogado pleiteia ao magistrado que calcule a pena com base na Lei 6368/76, que a previsão era de 3 a 15, portanto era benéfica, e aí nós teríamos o fenômeno da ultratividade, o indivíduo seria julgado na vigência da Lei 11.343 e o pleito seria a aplicação da Lei 6368/76, o que até esse momento aqui do exercício é correto, porque a Lei 6368 é benéfica, a pena mínima é inferior à nova lei. Portanto, seria o caso de fenômeno da ultratividade, a aplicação da lei revogada no julgamento. Até aqui correto. Vamos adiante. Já que beneficia e praticou o crime sob sua égide. E ainda que faça incidir, o novo pedido do advogado, no cálculo da reprimenda, a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Esse parágrafo 4º da Lei 11.343 é aquele que autoriza uma diminuição de pena, ao indivíduo preso por tráfico quando ele não pratique reiteradamente, não for reincidente, não seja integrante de organização criminosa, aí nós teremos a possibilidade da redução da pena. Vamos ler aqui o artigo. Vou abrir rapidinho aqui. Artigo 33, Lei 11.343 de 2006. Artigo 33 é o crime de tráfico, Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 5 a 15 anos. Parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, então o tráfico, o caput, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre a organização criminosa. Então o exercício pergunta se é possível aplicar a Lei 6368, que é benéfica. A resposta é sim. Seria o fenômeno da ultratividade, a aplicação da lei revogada. E ainda o advogado pleiteia a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 desta nova lei. Ou seja, aplicaria uma parte da lei 6368 e uma parte da lei 11.343. E a pergunta é, informe-se de acordo com o entendimento do STF, se o juiz poderá atender a este pleito do advogado do réu. Resposta é errada, isso se chama combinação de leis penais, aplicar parte de uma lei e parte da segunda, não pode, o STF veda, deverá ser escolhida qual é a lei benéfica e aplicada uma lei. O STF entende que combinar duas leis para aplicar a parte benéfica de uma e a parte benéfica de outra, seria caso de estaria se criando uma lei e quem cria a lei é o parlamento, não é o judiciário. Então a resposta é errada, não pode haver combinação de leis penais. Esse pleito do advogado está errado e não poderá ser atendido pelo juiz de direito. Ok, pessoal? Então a semana que vem nos encontramos presencialmente.